Você pensa nessa pessoa todos os dias, às vezes de manhã, logo ao acordar, às vezes antes de dormir, quando a noite te envolve, às vezes no meio de uma conversa com outra pessoa, distraído. E a parte mais perturbadora é que vocês nunca tiveram nada real. Talvez um olhar prolongado, que se estendeu por um segundo a mais. Uma conversa que pareceu significar mais, carregar um significado. O culto. Um momento que ficou suspenso no ar, como se o tempo tivesse parado, mas nunca houve relacionamento, nunca houve declaração, nunca houve beijo de verdade. E mesmo assim, essa pessoa ocupa mais espaço na sua mente do que pessoas que realmente estiveram na sua vida, pessoas que você conhece de verdade. Carl Jung descobriu por que isso acontece há mais de 100 anos. E Andrew Huberman validou a neurociência por trás disso no laboratório de Stanford. O que você está prestes a ouvir vai mudar completamente a forma como você entende esse fenômeno, porque não é fraqueza, não é obsessão, não é loucura. É algo muito mais profundo acontecendo na sua psique e no seu cérebro. Existe um termo que o psicoterapeuta junguiano James Hollis criou para descrever isso. Ele chamou de o reflexo ideal, ou a pessoa idealizada. A ideia de que existe uma pessoa lá fora que é certa para nós, que seria a nossa metade da laranja. Uma alma gêmea que vai consertar os estragos da nossa história pessoal. E aqui está a parte que ninguém te conta. Essa pessoa que você não consegue esquecer, provavelmente nunca foi ela mesma na sua mente. Ela foi um receptáculo para algo que Jung chamou de projeção da ânima ou do animus. Deixa eu explicar o que isso significa antes de continuar. É fundamental entender isso. Dentro de cada homem existe uma imagem feminina inconsciente que Jung chamou de ânima. Dentro de cada mulher existe uma imagem masculina inconsciente que ele chamou de animus. Essas imagens são compostas por experiências da infância, arquetipos coletivos, memórias emocionais e tudo aquilo que você nunca desenvolveu conscientemente em si mesmo, aquilo que você reprime. Jung foi ainda mais específico. Ele mapeou 4 estágios da ânima. O primeiro estágio ele chamou de Eva, a imagem da mulher como objeto biológico, instintivo, relacionado à sexualidade pura e simples. O segundo estágio ele chamou de Helena, a mulher romântica, estética, a imagem de beleza e desejo que inspira paixão avassaladora, aquela paixão que te cega. O terceiro estágio ele chamou de Maria, a mulher espiritualizada, a mãe divina, a figura de pureza e devoção. E o quarto estágio, o mais elevado, ele chamou de Sofia, a sabedoria feminina, a guia interior, a ponte para o self, para o seu eu mais profundo. E aqui está algo que poucos entendem. Quando você fica obcecado por alguém que nunca foi seu, geralmente você está preso em um dos primeiros estágios, Eva ou Helena. A imagem que você projeta é carregada de desejo, de fantasia romântica, de uma intensidade que parece esmagadora, mas não é integração, é projeção. E projeção mantém você preso, te impede de seguir em frente. A ânima masculina segue um padrão similar. Os primeiros estágios são mais primitivos, mais ligados a poder, a proteção, a força. Os estágios superiores movem em direção à sabedoria, à profundidade, à integração espiritual, a se tornar um ser humano completo. E aqui está o problema. Quando você encontra alguém que parece encarnar essa imagem interna, algo mágico acontece.
Você não vê a pessoa real. Você vê a projeção. Você vê o reflexo ideal. E seu cérebro responde como se tivesse encontrado algo essencial para sua sobrevivência psicológica. Algo que você precisa para ser feliz. Um estudo publicado em uma revista científica chamada Nature Communications Psychology, em 2024, mostrou que padrões de apego são transmitidos através de interações mãe-filho mediadas por oxitocina. Isso significa que a forma como você se apegou na infância literalmente moldou os circuitos neurais que determinam a quem você vai se apegar na vida adulta. E mais importante ainda, moldou a quem você vai projetar seu reflexo ideal. Huberman explicou no episódio número 59 do Huberman Lab, seu podcast de neurociência, algo que valida isso neurologicamente. Ele diz que os circuitos neurais para apego entre criança e cuidador são reutilizados para apego romântico mais tarde na vida. Não são circuitos separados, são os mesmos circuitos. E isso explica por que você pode sentir que essa pessoa, que nunca foi sua, é absolutamente essencial. Porque para seu cérebro, ela ativou os mesmos circuitos que seu primeiro cuidador ativou, os mesmos circuitos da sua infância. Mas calma, porque o que vem agora é ainda mais revelador. Isso vai te surpreender. Huberman também falou sobre algo que ele chamou de delusão positiva. A crença de que somente essa pessoa pode me fazer sentir assim. E ele disse que essa delusão positiva é preditiva de apego de longo prazo. Em outras palavras, quanto mais você acredita que só essa pessoa pode completar você, mais seu cérebro se apega a ela. É quase como uma dependência. E aqui está a ironia brutal, a contradição. Você pode ter essa delusão positiva sobre alguém que nunca conheceu de verdade. Alguém com quem nunca teve um relacionamento real, porque a delusão não é sobre a pessoa, é sobre a imagem que você projetou nela, a fantasia. Deixa eu te dar um exemplo concreto, algo que você possa entender. Imagine uma mulher que teve um pai ausente emocionalmente, presente fisicamente, mas nunca disponível de verdade, nunca ouviu, nunca validou, nunca ofereceu a segurança emocional que toda criança precisa. Essa mulher cresce e seu ânimos, sua imagem masculina interior, fica subdesenvolvida na área de segurança emocional. É como se faltasse algo. Agora ela encontra um homem, talvez na faculdade, talvez no trabalho, talvez em uma festa. Ele não é especialmente bonito, não é especialmente bem-sucedido, mas tem algo nele. Uma presença calma, uma segurança aparente, uma forma de olhar que parece dizer, eu te vejo, e pronto. A projeção acontece. Ela não vê esse homem. Ela vê a parte do pai que nunca teve, vê a segurança que sempre buscou, vê a validação que sempre precisou. É como um espelho. E se esse homem nunca se aproximar de verdade, se nunca houver relacionamento real, a projeção permanece intacta, perfeita, inalterada pela realidade. E essa mulher pode passar anos, décadas até, pensando nesse homem que nunca foi dela, porque ele não é um homem na mente dela. Ele é a encarnação de uma necessidade psicológica nunca atendida, uma ferida aberta. Isso acontece com homens também, com a mesma intensidade, às vezes até mais. A dor é igual. Jung escreveu isso de forma direta. Ele disse que um homem vai se apaixonar por uma mulher que incorpora sua imagem de ânima. Uma mulher vai escolher um parceiro que carrega sua projeção de ânimos. E o problema é que isso acontece automaticamente, inconscientemente. Você não escolhe projetar. Você simplesmente projeta. É como um instinto.
E quando você projeta em alguém que nunca foi seu, algo ainda mais complexo acontece. Seu cérebro não tem a realidade do relacionamento para desconfirmar a fantasia. Não existem brigas. Não existem desilusões. Não existem momentos em que a pessoa mostrou seu lado humano falho. A imagem permanece perfeita. E uma imagem perfeita é muito mais viciante para o cérebro do que uma pessoa real. Pesquisadores em 2024 descobriram algo perturbador sobre ruminação. Pessoas que tendem a ruminar, ou seja, a ficar pensando repetidamente nas mesmas coisas, têm diferenças estruturais em uma região do cérebro chamada precuneus. Essa região está intimamente ligada a outras áreas cerebrais envolvidas em memória, autofoco e atenção. Ela é como um circuito, traduzindo para o nosso tema, para o que realmente importa. Sabe aquela pessoa que não sai da sua cabeça? Dia após dia, a mesma imagem surge nos seus pensamentos. Às vezes, logo ao acordar. Outras vezes, quando a noite cai e o sono te chama. E, em muitos momentos, no meio de uma conversa corriqueira com alguém, lá está ela, ou ele. O mais inquietante de tudo, nunca houve nada de concreto entre vocês. Quem sabe um olhar que se prolongou por um instante a mais. Uma conversa que pareceu carregar um significado oculto. Um momento que pairou no ar, como se o tempo tivesse parado. Mas um relacionamento, uma declaração, um beijo de verdade, nunca. E mesmo assim, essa pessoa singular ocupa um espaço maior em sua mente do que aqueles que realmente trilharam o caminho ao seu lado. Estamos falando de algo que transcende a simples atração, algo que mexe com as nossas estruturas mais profundas. Carl Jung, o renomado psiquiatra e psicoterapeuta suíço, desvendou as razões por trás desse fenômeno há mais de um século. E Andrew Huberman, neurocientista de Stanford, validou a neurociência subjacente em seu laboratório. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir irá transformar completamente a sua compreensão sobre isso. Não se trata de fraqueza, não é obsessão, tampouco loucura. É algo muito mais profundo, acontecendo em sua psique e em seu cérebro. Quando você fica pensando naquela pessoa que nunca foi sua, você não está simplesmente se lembrando dela. Você está ativando circuitos de autorreferência, de memória, de significado pessoal. E cada vez que você ativa esses circuitos, eles se fortalecem. A neuroplasticidade trabalha contra você. Você está literalmente treinando seu cérebro para pensar nessa pessoa. E tem mais um elemento que Jung descobriu e que Huberman validou. Jung falou sobre o que acontece quando projetamos nossa ânima ou ânimos em alguém. Ele disse que, enquanto a projeção existe, nós não vemos a pessoa real, nós vemos nossa fantasia, nós vemos o que precisamos ver. E essa fantasia tem uma função psicológica profunda. Ela representa partes de nós mesmos que não desenvolvemos. Deixa eu dar um exemplo para isso ficar claro. Digamos que você seja uma pessoa muito racional, muito controlada, muito lógica. Sua ânima, ou ânimos, pode representar exatamente o oposto. Espontaneidade, emoção livre, fluxo criativo. E quando você encontra alguém que parece encarnar essas qualidades, você projeta nessa pessoa todas as partes de você que ficaram subdesenvolvidas. E aqui está a parte crucial. Você não se apaixona pela pessoa. Você se apaixona pelas partes perdidas de você mesmo que você vê nela. Isso explica por que você pode estar completamente obcecado por alguém que mal conhece.
Por que você pode passar anos pensando em alguém com quem nunca teve um relacionamento? Por que a intensidade do que você sente parece desproporcional ao que realmente aconteceu entre vocês? Porque não é sobre ela. Nunca foi sobre ela. É sobre você. Sobre as partes de você que você projetou nela e que agora parecem estar fora do seu alcance. E aqui está algo que preciso te contar antes de continuar. Existe um fenômeno neurológico chamado Default Mode Network, ou rede de modo padrão. É uma rede de regiões cerebrais que se ativa quando sua mente divaga, quando você não está focado em uma tarefa externa, quando você está no modo automático. E sabe o que a Default Mode Network faz? Ela gera pensamentos autorreferenciais, pensamentos sobre você, sobre sua identidade, sobre seu passado, sobre seus relacionamentos. Ela é o sistema que cria a narrativa da sua vida enquanto você não está prestando atenção. E aqui está o problema. Quando você projeta sua ânima ou ânimos em alguém, essa pessoa se torna parte da sua narrativa identitária. Ela se torna parte da história que você conta sobre você mesmo. E a Default Mode Network fica ativando essa narrativa repetidamente. Pesquisadores descobriram que, em pessoas com ruminação crônica, a Default Mode Network tem conectividade aumentada com o córtex pré-frontal subgenual, uma área associada à autocrítica e pensamento negativo. Isso significa que, quando você fica pensando naquela pessoa que nunca foi sua, seu cérebro não está apenas lembrando, está conectando essa pessoa à sua identidade, à sua narrativa pessoal, ao seu senso de quem você é. E quanto mais você faz isso, mais forte essa conexão fica. Um estudo de 2024, publicado na revista científica Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience, mostrou que preocupação e ruminação são codificadas de forma similar no cérebro. Eles identificaram clusters dentro de redes cerebrais implicadas em pensamento autorreferencial e recuperação de memória. Isso significa que, quando você fica pensando naquela pessoa, seu cérebro está fazendo algo muito específico. Está conectando essa pessoa a memórias significativas e à sua própria identidade. E aqui está o que Huberman explicaria sobre isso. O córtex pré-frontal dorsomedial, ou DMPFC, é uma região do cérebro que está envolvida em pensamentos sobre si mesmo e sobre os outros. Pesquisadores descobriram que a conectividade dinâmica com essa região é um marcador de ruminação. Quanto mais ativa essa conexão, mais você tende a ficar preso em pensamentos repetitivos. E sabe o que mais ativa essa região? Pensamentos sobre relacionamentos, sobre pessoas significativas, sobre amor. Então, quando você fica pensando naquela pessoa que nunca foi sua, você está literalmente fortalecendo as conexões neurais que mantêm esse pensamento ativo. Você está criando um loop. E loops neurais são extremamente difíceis de quebrar uma vez que se estabelecem. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. E é aqui que Jung se torna essencial. Jung disse que, quando retiramos as projeções e encontramos o outro como ele realmente é, então o amor pode começar. Não um amor baseado em ilusão, mas um amor de presença. Isso não é romântico no sentido cinematográfico. É mais profundo. É um amor que sabe, eu vejo você, não como minha fantasia, não como minha salvação, mas como uma alma trilhando seu próprio caminho. E essa é a chave para se libertar. O que você está sentindo por essa pessoa, que nunca foi sua, não é amor pela pessoa. É amor pelas partes projetadas de você mesmo. E a cura
não vem de conseguir essa pessoa. A cura vem de retirar a projeção e integrar essas partes em você mesmo. Isso é o que Jung chamou de integração da ânima ou do ânimos. Ele disse que essa integração é a obra-prima da individuação. Vem depois do trabalho com a sombra. É mais profundo, mais sutil e mais elusivo. E quando você para de buscar sua metade da laranja nos outros e começa a desenvolver um relacionamento com seu oposto interno, algo paradoxal acontece. Você se torna capaz de relacionamentos mais autênticos e satisfatórios com pessoas reais. Deixa eu traduzir isso para a neurociência. Quando você projeta em alguém, seu cérebro cria um circuito de recompensa associado a essa pessoa. Cada vez que você pensa nela, há uma pequena liberação de dopamina. Não porque ela te deu algo real, mas porque a fantasia ativa o sistema de recompensa. E fantasias perfeitas ativam o sistema de recompensa de forma mais consistente do que realidades imperfeitas. Doutora Anna Lembke, que participou do podcast de neurociência do Huberman Lab, explicou que dopamina é sobre querer, não sobre ter. Você pode ficar preso em um loop de querer alguém que você nunca vai ter precisamente porque o querer mantém a dopamina fluindo. E aqui está a parte cruel. Conseguir a pessoa quebraria o encanto, porque aí você teria a realidade. E a realidade nunca corresponde à projeção. Jung viu isso acontecer centenas de vezes em seus pacientes. Pessoas que finalmente conseguiram o objeto de sua obsessão e descobriram que a pessoa real era completamente diferente da imagem projetada. A paixão morre, o encanto desaparece, e eles ficam se perguntando o que aconteceu com aquele sentimento avassalador. O que aconteceu foi que a projeção foi forçada a se confrontar com a realidade. E projeções não sobrevivem ao contato prolongado com o real. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, você precisa entender que o que você sente é real. A dor é real. A saudade é real. O vazio é real. Mas a causa não é a pessoa. A causa é uma parte de você que foi projetada nela e que agora parece estar fora do seu alcance. Segundo, você precisa começar o trabalho de integração. Pergunte a si mesmo, o que essa pessoa representa para você? Quais qualidades você vê nela que você não desenvolveu em você mesmo? Que partes da sua psique ela parece carregar? Terceiro, entenda que esse processo leva tempo. Carl Jung disse que a integração da anima, ou do ânimos, é a obra-prima da individuação. Não é algo que acontece da noite para o dia. É um trabalho para a vida inteira. Quarto, use a neurociência a seu favor. Pesquisadores descobriram que a terapia cognitivo-comportamental, focada em ruminação, pode literalmente mudar a conectividade cerebral. Especificamente, ela reduz a conexão entre o córtex cingulado posterior esquerdo e outras regiões envolvidas em pensamento autorreferencial. Quinto, existe um protocolo prático que combina Jung e Huberman. Deixa eu explicar passo a passo. Toda manhã, antes de checar o celular, antes de fazer qualquer coisa, sente em silêncio por 5 minutos. Não medite no sentido tradicional. Apenas observe seus pensamentos. E quando essa pessoa aparecer na sua mente, e ela vai aparecer, faça uma pergunta específica. O que ela representa para mim? Não quem ela é. O que ela representa? Escreva a resposta. Todos os dias. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um parágrafo. Mas escreva.
Porque o ato de escrever ativa o córtex pré-frontal, de uma forma que o pensamento passivo não ativa. Você está literalmente recrutando sistemas cerebrais diferentes. Depois de 2 semanas fazendo isso, você vai começar a ver padrões. Você vai perceber que não é a pessoa que você busca. São qualidades específicas. São partes suas que você projetou nela. E então vem a parte crucial. Comece a desenvolver essas qualidades em você mesmo. Se você projetou espontaneidade, comece a praticar espontaneidade. Se projetou segurança emocional, trabalhe sua própria regulação emocional. Se projetou criatividade, comece a criar algo. Huberman falaria sobre neuroplasticidade aqui. Quando você pratica novas habilidades, você literalmente reconfigura seu cérebro. Você cria novas conexões neurais. E as antigas conexões, aquelas que mantinham você preso naquela pessoa, começam a enfraquecer por falta de uso. Jung chamaria isso de retirada da projeção. Você está retirando as partes de você que colocou naquela pessoa e reintegrando em si mesmo. E o mais interessante, quando você faz esse trabalho, a obsessão diminui naturalmente. Não porque você forçou, não porque você reprimiu, mas porque você não precisa mais buscar fora o que agora tem dentro. 6º, entenda o papel do sono nesse processo. Huberman explicou em vários episódios do podcast de neurociência que o sono REM é quando seu cérebro processa emoções do dia. Durante o sono REM, a atividade na amígdala, o centro emocional do cérebro, diminui significativamente. Isso permite que memórias emocionais sejam reprocessadas de forma menos intensa. Mas aqui está o problema. Se você fica pensando naquela pessoa antes de dormir, você está literalmente alimentando a ruminação. No momento em que deveria estar se preparando para o processamento emocional, você está dando mais material para seu cérebro processar de forma distorcida. O protocolo é simples. 1 hora antes de dormir, nada de redes sociais, nada de stalking digital, nada de olhar fotos antigas, nada que ative a imagem dessa pessoa na sua mente. Em vez disso, atividades que recrutem outras redes cerebrais. Leitura, música calma, conversa leve com pessoas presentes. Isso não é para fugir, é para dar ao seu cérebro o espaço que ele precisa para processar sem reforçar os loops neurais negativos. E aqui está algo que Jung teria adorado saber, se tivesse acesso à neurociência moderna. Durante o sono REM, a Default Mode Network permanece parcialmente ativa. Isso significa que os sonhos frequentemente envolvem processamento identitário e relacional. E adivinha quem aparece nos sonhos quando você está projetando fortemente? A pessoa. Sempre a pessoa. Jung analisou mais de 80 mil sonhos ao longo da sua carreira. E ele descobriu que os sonhos têm uma função compensatória. Eles tentam equilibrar a psique, mostrando o que a consciência está ignorando ou suprimindo. Se você sonha repetidamente com essa pessoa, que nunca foi sua, seu inconsciente está tentando te mostrar algo, está tentando te fazer ver que a obsessão não é sobre ela, é sobre uma parte de você que precisa de atenção. Preste atenção aos sonhos. Anote-os, não para interpretar literalmente, mas para observar padrões, para ver o que seu inconsciente está tentando compensar. 7º, aceite que esse processo não é linear. Você vai ter dias em que parece que superou, dias em que quase não pensa nela.
E então, do nada, algo dispara à memória. Uma música, um cheiro, uma frase, e você se vê de volta ao início. Isso não é fracasso. Isso é como a integração funciona. Jung disse que a individuação não é uma linha reta. É uma espiral. Você revisita os mesmos temas, mas cada vez de uma perspectiva diferente. Cada vez com mais consciência. Cada vez com mais capacidade de ver. O que antes era invisível. A neurociência confirma isso. Padrões neurais consolidados não desaparecem instantaneamente. Eles enfraquecem gradualmente com desuso e são sobrescritos por novos padrões. Mas isso leva tempo. E durante esse tempo, os padrões antigos podem ser reativados por gatilhos externos. A chave é não se culpar quando isso acontecer. Observe, note o gatilho, note a sensação e depois volte ao trabalho de integração. Cada vez que você faz isso, os padrões antigos enfraquecem um pouco mais e os novos padrões, aqueles que você está criando conscientemente, se fortalecem. Oitavo, considere buscar ajuda profissional. Se essa obsessão está interferindo significativamente na sua vida, se está afetando seu trabalho, seus relacionamentos reais, sua capacidade de funcionar, considere trabalhar com um terapeuta junguiano ou um profissional que entenda tanto a dimensão psicológica quanto a neurobiológica. Existem técnicas específicas para trabalhar projeções. Técnicas como imaginação ativa, que Jung desenvolveu, combinadas com abordagens modernas baseadas em neurociência, podem acelerar significativamente o processo. Você não precisa fazer isso sozinho. Na verdade, muitas vezes é mais eficaz fazer com orientação de alguém que entende o terreno. Em termos práticos, isso significa que você pode treinar seu cérebro para sair do loop. Mas isso requer prática, requer consistência e requer entender o que realmente está acontecendo quando você fica pensando naquela pessoa. Você não está lembrando de alguém. Você está se encontrando com partes perdidas de você mesmo. Partes que você projetou em um rosto, em um nome, em uma presença que agora parece essencial. E a única forma de resgatar essas partes é retirá-las da projeção e integrá-las em você. Isso é o que Jung chamou de retirada da projeção. E ele disse que, quando fazemos isso, quando finalmente vemos a pessoa idealizada como ela realmente é, e não como a nossa fantasia, então algo extraordinário acontece. Nós nos tornamos inteiros. Não precisamos mais de alguém para nos completar, porque nos completamos internamente. Não precisamos mais projetar, porque integramos. Não precisamos mais de a pessoa idealizada, porque nos tornamos nossa própria magia. E, ironicamente, é exatamente nesse ponto que nos tornamos capazes de amar de verdade. Não o amor de projeção, não o amor de fantasia, não o amor de necessidade, mas o amor de presença, o amor que vê o outro como ele é, o amor que não precisa de ilusões para existir. Deixa eu te contar algo que acontece com frequência e que ilustra isso perfeitamente. Muitas pessoas que fazem o trabalho de integração relatam algo curioso. Depois de meses ou anos trabalhando consigo mesmas, elas finalmente reencontram aquela pessoa, seja por acaso, seja por uma reunião da escola, seja por um algoritmo de rede social. E quando isso acontece, quando elas finalmente veem a pessoa real depois de ter feito o trabalho interno, algo mágico e perturbador acontece ao mesmo tempo. A pessoa parece diferente, não fisicamente, mas a aura, a presença,
a sensação que ela causava. Tudo isso desapareceu. A pessoa agora parece normal, humana, com qualidades e defeitos como qualquer outra. E a reação mais comum é pensar: como eu pude ficar anos obcecado por isso? Não é que a pessoa mudou, é que você mudou. Você retirou a projeção. Você integrou as partes de si que tinha colocado nela. E agora você vê o que sempre esteve lá. Uma pessoa comum, com sua própria jornada, com seus próprios problemas, sem nenhuma capacidade de te completar, porque essa capacidade nunca existiu fora de você. Isso é a prova de que o trabalho funcionou. E o mais lindo disso tudo, quando você chega nesse ponto, você não sente raiva, não sente ressentimento, não sente vergonha pelos anos perdidos. Você sente gratidão, porque aquela pessoa, sem saber, sem fazer nada consciente, foi o catalisador para um dos trabalhos mais importantes da sua vida. Ela te mostrou o que precisava ser integrado. Ela foi o espelho onde você finalmente viu suas próprias partes perdidas. E por isso, de uma forma estranha e profunda, você pode até ser grato a ela. Antes de continuar, quero reconhecer algo importante. Esse tipo de conteúdo, conectando Jung com neurociência moderna, exige pesquisa profunda, estudos acadêmicos, episódios específicos do Huberman Lab, integração cuidadosa de conceitos que a academia normalmente mantém separados. Se esse vídeo te deu clareza sobre algo que você carrega há anos, se explicou um padrão que você não entendia, se trouxe um pouco de paz para uma mente que não para de ruminar, considere apoiar esse trabalho. O botão de Super Thanks está ali para quem quer fazer parte dessa comunidade de forma mais ativa. Não é obrigação, mas é o que permite que esse tipo de conteúdo continue existindo sem compromissos com patrocinadores que ditam o que pode ou não ser dito. Seu apoio tem impacto real. Agora, quero que você faça algo. Pense na pessoa que você não consegue esquecer. Aquela que nunca foi sua, mas que parece ocupar um espaço permanente na sua mente. E pergunte a si mesmo, o que ela representa para você, não quem ela é, mas o que ela representa: espontaneidade, liberdade, criatividade, força, vulnerabilidade, paixão, seja o que for. Isso é seu, isso sempre foi seu. Você só não desenvolveu essa parte ainda. E enquanto ela permanecer projetada em outra pessoa, você vai continuar preso nesse loop. A libertação começa quando você entende que a jornada não é sobre conseguir essa pessoa. A jornada é sobre reintegrar as partes de você que você projetou nela. Jung sabia disso. Andrew Huberman validou a neurociência por trás disso. E agora, você sabe também. Nos comentários, me conta. Quem é essa pessoa para você? O que ela representa? Qual qualidade dela você secretamente deseja ter em você mesmo? Seja honesto, porque a honestidade é o primeiro passo para a integração. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, você não está pensando em alguém. Você está pensando em partes perdidas de você mesmo, vestidas com o rosto de outra pessoa. A hora de recuperar essas partes é agora.